todos muito bem-vindos. Aqui a gente costuma dizer que esse clube é nosso e a casa é de vocês sempre, sempre. É sempre muito prazeroso ver vocês aqui. Scatolini é mais do que da casa, é um amigo, além de colega, é um grande amigo, né? Então, Eduardo, obrigado pela disponibilidade do seu tempo para falar um pouquinho. Bruno, a gente nem sabia que você era tão pequenininho, assim, com a mão suja, mas, de qualquer forma, muito bem-vindo. Tá? É um grande acréscimo para o nosso clube. Tá? Então, estou iniciando os trabalhos, abrindo aí o... Raquel, bem-vinda. Então, eu passo a palavra para o nosso protocolo Solange, para fazer a abertura, para a gente poder começar. Vamos lá? Solange, você está no mudo. Pronto. Agora estão me ouvindo? Presidente, eu peço licença e eu vou corrigir o número da nossa reunião. Foi a Beth que me passou, peço autorização para a Beth também. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à 9ª reunião ordinária online do Rotary Club Avenida Paulista. Como datas comemorativas, nós temos dia 24, Dia da Infância, dia 25, Dia do Soldado, dia 25, Dia de Duque de Caxias, dia 26, Dia Internacional da Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, dia 26, Dia Internacional da Igualdade da Mulher, dia 27, Dia do Psicólogo, dia 28, Dia dos Bancários, dia 29, Dia Nacional de Combate ao Fumo, dia 30, Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E aniversariante, temos dia 23, o companheiro Itamar da Silva. Era isso. Obrigado, Solange. Não tem problema corrigir o número da reunião, já virou um clássico nessa reunião, né? Ou é você ou é a Beth, então, até o final da gestão, a gente vai estabelecer certinho qual é o número. Um número em comum. Nada para se preocupar, tá? Obrigado que entrou agora, todos bem-vindos. O Leozinho tinha me adiantado que nós não temos serviço de secretaria hoje. Léo, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Então, sem maiores, eu vou passar o privilégio para presidente Dart fazer a apresentação do genro, do Bruno, né, que é a mais nova e melhor aquisição do nosso clube. E aí o Bruno, posteriormente, vai dar o privilégio de apresentar o palestrante convidado de hoje. Presidente Dart, a palavra é sua. Boa tarde. Um bom filho para o Rosângela e Cláudio, um bom marido para minha filha Angélica e um bom pai para o meu neto Joaquim. E agora, né, Bruno? Um bom rotariano. Estou muito feliz e muito emocionada com esse passo certeiro na sua vida. A formação do Bruno, ele é puciano, foi para Chicago numa proposta Price, para ficar 2 anos, já está 7 lá. Já virou americano e janta 6 horas todo dia, ok? E atualmente ele é executivo, é diretor executivo da parte de auditoria externa da Price Chicago, e tem várias certificações internacionais, incluindo o CPA, que é o equivale ao nosso CRC aqui. É uma certificação internacional. Bruno, o nosso presidente Rogério e demais companheiros do nosso clube lhe viu como uma pessoa que possui todas as qualidades intelectuais, humanitárias, essenciais para interpretar, promover, persuadir, viver e amar o Rotary com toda a sua intensidade. Peço a você, agora, que leia o seu compromisso perante todos nós.
Muito obrigado a todos. Antes do compromisso, só queria agradecer primeiramente ao presidente Rogério pela oportunidade, depois a Dart e a todos os membros do clube. Espero contribuir e continuar contribuindo aí com as reuniões e com os futuros trabalhos. É de grande honra aí, vivi com a Dart aí o último ano dela e os demais também com o Jar, então o Rotary participou bastante da minha rotina, não só como genro, mas também contribuindo com a Dart ainda indiretamente até aqui em Chicago, onde eu moro literalmente a 10 minutos da sede. Então dá para ir andando de casa até a sede. Todas as passagens da Dart aqui para Chicago, a gente ia lá, tirava uma fotinha ou ia lá e fazer algum compromisso. Então queria agradecer a todos pela grande oportunidade. Fico muito feliz em me juntar ao grupo. Ao incorporar-me ao Rotary e aceitar o seu objetivo e estatuto, comprometo-me solenemente ante minha consciência e meus novos companheiros em adotar o ideal de servir na família, na comunidade e na minha ocupação profissional, propondo-me ser fiéis às leis do meu país, ao padrão moral da minha comunidade e à letra e ao espírito do código de ética da minha profissão, procurando dignificá-lo ao máximo. Usar de justiça com meu empregador, empregados, associados, concorrentes, clientes, o público e todos aqueles que mantêm relacionamento comercial ou profissional. Reconhecer o respeito devido a todas as ocupações úteis à sociedade, assim como dignamente inerente às mesmas. Oferecer os meus conhecimentos profissionais para propiciar novas oportunidades aos jovens, atender às necessidades especiais de outros e melhorar a qualidade de vida da comunidade. Ter honestidade na propaganda que fizerem nas apresentações ao público relativas à minha empresa e à minha profissão. Não procurar obter de um rotariano, nem lhe outorgar qualquer privilégio ou vantagem que não sejam normalmente concedidas num relacionamento comercial ou profissional. Obrigada, companheiro Bruno Pontes. Sinta-se recepcionado e querido por todos nós. O Rotary Clube São Paulo, Avenida Paulista. O Rotary São Paulo, Avenida Paulista, quebra um paradigma, sendo a nossa primeira posse virtual. Em tempo, o presidente Rogério o fará pessoalmente, e a entrega do certificado, do seu botão e demais aparatos necessários. Assim sendo, você já vai entrar nesse espírito de servir com a sua primeira ação do Rotary, apresentando o nosso ilustre palestrante, como foi a orientação do nosso presidente Rogério. Obrigado. É com grande honra que eu apresento um grande amigo meu, como a gente estava dizendo aqui no começo da reunião. Eu e o Edu trabalhamos, quando eu comecei minha carreira, ele também estava começando a carreira dele na Price, ainda como sênior, eu como trainee ou pica-pau, como alguns disseram, e a gente evoluiu junto nessa carreira. Hoje ele como sócio da PwC Brasil, eu como diretor, a gente acabou cruzando os caminhos aqui nos Estados Unidos. Ele vai falar melhor, ele fez um intercâmbio também para Boston, mas a gente se conhece há pelo menos aí uns 13, 14 anos. Então, o Edu, ele é o sócio líder ali da parte de raça e inclusão, o único sócio preto na PwC, e isso que eu gostaria de enfatizar. A gente ainda tem, infelizmente, a questão de ele ser o primeiro, enquanto a gente tiver nessa questão de primeiro, de sempre ser o primeiro acontecendo. Acho que isso determina que tem muita coisa para acontecer e para melhorar na nossa sociedade. Mas acho que sem mais, Edu, eu passo a palavra para você. Acho que o tema ficou mais relevante ainda com os últimos acontecimentos, mas passo a palavra para você para a sua apresentação. Edu precisa liberar o som. Isso. Beleza. Bruno,
Obrigado pelo convite, né? É uma honra, né, estar participando, é uma honra também ser o primeiro convidado aí na sua posse. É muito gratificante, né? Você é uma pessoa que eu tenho bastante carinho, né? Sempre tive bastante carinho desde o começo da carreira, né? Tanto é que a gente tinha uma relação, a gente sempre teve uma relação, mesmo sendo de departamentos diferentes, a gente sempre teve uma relação mais próxima, né? Então, isso é ótimo. O Bruno, como vocês falaram, ele foi pica-pau do meu melhor amigo, né? Que hoje em dia está trabalhando lá em Londres, no Credit Suisse. Agradeço o Rotary, essa atitude de vocês, de fato é uma atitude louvável, né? É isso que é um exemplo para a sociedade, isso que vocês estão fazendo, né? Da voz, né? Isso que a gente, como negro, e para passar uma mensagem antirracista, isso é muito importante. Eu vou falar um pouco da minha trajetória e fiquem à vontade para interromper. E depois eu fico à disposição de vocês para qualquer pergunta, né? Bom, vou me apresentar, vou complementar a apresentação que o Bruno fez. Meu nome é Eduardo, eu sou sócio da PricewaterhouseCoopers aqui em São Paulo. Eu da parte de consultoria tributária. Sou mestre em contabilidade, fiz doutorado em contabilidade, sou advogado e sou contador, né? Eu comecei minha trajetória, eu lembro que eu comecei minha trajetória, eu costumo falar que eu comecei minha trajetória, né, sempre ouvindo da minha mãe que eu tinha um ponto a menos e que eu deveria compensar isso de alguma forma, né? Por isso que não é à toa essa busca por estudar mais, por aprender mais e por me desenvolver cada vez mais na minha profissão e cada vez mais nos meus estudos, né? Isso, para mim, para minha irmã, foi algo que martelava na nossa cabeça desde a nossa primeira infância, né? Olha, desde a nossa infância, vocês têm um ponto a menos pelo fato de serem negros e isso tem que ser compensado. Isso, na verdade, tem algumas consequências, né? Uma consequência é, de fato, você se sentir desafiado e a compensar esses pontos, né? Hoje minha irmã é médica oncologista empregada pelo Albert Einstein, eu sou sócio da Price, ou seja, a gente procurou de fato essa compensação. Mas óbvio que tem uma série de outras consequências que não são tão agradáveis assim, questão de autoestima e por aí vai, né? Você crescer tendo em mente de que você tem um ponto a menos é algo que você leva para sua vida, né? E isso acaba gerando uma série de consequências. Sempre estudei em escola pública, estudava lá em Interlagos, né? Uma escola chamada Plácido, onde raramente tinha problema em relativo à cor. E estudei lá até a sétima série. Na oitava série eu estudei numa outra escola particular por um ano. E esse ano, de fato, com 14 anos, eu me lembro, foi um ano muito marcante, né? Você está começando a sua adolescência e mudou para uma escola, você era de escola pública, mudou para uma escola que de fato só tinha pessoas brancas, né? E negros ali eram muito raros, acho que tinha 2 casais de irmãos, né? Eu e minha irmã e mais um na escola toda. E foi um ano muito difícil, foi um ano muito pesado, porque lá eu conheci quão mal pode ser uma atitude racista, né? E isso me chocava bastante, né? Era todo dia, toda semana era algo diferente, toda semana era um problema para resolver em relação a isso. E o que me motivou a não querer estudar mais ali no outro ano. Então, eu mudei para a oitava série, para uma colégio particular. Esse colégio particular depois era para fazer colegial ali. E eu tinha horror daquela escola por conta de tudo isso. E aí eu fui estudar, né, para um vestibulinho de escolas técnicas. E passei na escola técnica, numa escola técnica estadual, lá na Moca.
Vocês lembram de dizer que eu morava lá em Interlagos, né? Interlagos, não sei quem conhece, mas era perto do Sesc Interlagos. E a escola era lá na Moca, Rua dos Trilhos com a Rua Marcial. Ou seja, eu, eu levantava umas 4h30, pegava o ônibus umas 5h15 para ir para a escola, para chegar às 7 na escola, né? Então, eu lembro que na primeira semana eu chegava para minha mãe e falava: não, mãe, eu não aguento, isso é muito difícil. Não dá para fazer um negócio como esse. Isso consome demais. Eu não quero acordar 4h30 durante 3 anos. Minha mãe falava: não, isso vai te deixar mais forte, é a compensação que você precisa. Era uma escola, essas escolas técnicas são escolas boas, né? Isso foi em 1996. São escolas boas até hoje, de fato, né? Eu tinha só uma exigência, que a escola, que fosse um curso que eu não precisasse usar as mãos para trabalhar. Não que isso fosse depreciativo ou não, mas eu achava que eu já tinha em mente, com 13, 14 anos, que se eu utilizasse, na minha cabeça, né? Se eu utilizasse as mãos para trabalhar, esse trabalho não iria me remunerar da maneira que eu gostaria no futuro. Então, o trabalho que usava a cabeça era o trabalho que eu tinha como mais nobre. E, de fato, essa é uma ideia errada. Todos os trabalhos têm a sua nobreza. Mas decidi dessa forma, fiz o técnico em administração, né? Por 3 anos, de fato, eu fazia todo esse trajeto, né? No último ano ainda foi um pouco pior, porque eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, e no cursinho pré-vestibular a minha família não estava tão bem mais, e aí eu tinha que fazer o cursinho vestibular comunitário. Eu fui fazer lá no 11 de agosto. 11 de agosto, para quem não sabe, é o centro acadêmico da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? E aí eles têm um cursinho que você não paga, fiz o cursinho no último ano. E durante a escola técnica tinha uma professora que me marcou muito, né? A gente vê que os professores, de fato, eles têm um poder sobre as pessoas que é impressionante. Eu acho que de vez em quando eles não têm essa percepção. Essa profissional, essa professora, Lucy Baba, uma professora oriental, e ela puxava muito a gente, né? Puxava muito a gente em postura, puxava muito a gente em questão de educação financeira, o que fazer de faculdade. E eu lembro dela falando, olha, em outras palavras, ela acabava falando aquilo que minha mãe falava: o outro tem um ponto a menos e isso precisa ser compensado. E aí, quando eu fui fazer as faculdades, eu não pensava em direito, né? Eu pensava em engenharia, ia ser engenheiro. E meu pai falava: olha, mas a faculdade de engenharia, se você passar na pública, você vai ter que ficar o dia inteiro, e aí você vai ter que trabalhar. Aí eu pensei: putz, acho que não vai dar, então, faculdade de engenharia. Meu pai, como imigrante, né? Meu pai pernambucano, minha mãe mineira, migrante, eu costumo dizer, e eu acho que é uma tendência mesmo, que eu já vi algumas outras pessoas falarem a mesma coisa, eles sempre querem, né, um filho médico, um advogado e um engenheiro. E aí eu meu pai me orientou a fazer direito, fui fazer direito, mas isso não me completava. Eu queria matemática, queria alguma coisa diferente. Naquela época, o fato de não saber inglês era algo que me incomodava muito, porque eu entrei na faculdade de Direito, no Mackenzie, e eu via que boa parte já tinha um nível de inglês muito superior ao meu. Isso me incomodava. Eu pensava: como eu tiro esse diferencial? Como eu consigo? Não estou agora com um ponto a menos, eu estou com 2 pontos a menos, 3 pontos a menos. Como eu tiro esse diferencial? Aí eu entrei no Mackenzie no meio do ano, no final do ano eu prestei vestibular de novo. Nesses 6 meses eu estudava para as provas do Mackenzie, estudava para a FUVEST. E passei em contabilidade lá na USP, e fui fazendo os 2 cursos em paralelo. Quando eu passei na USP,
Eu passei também no concurso do Banco do Brasil. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, passei no concurso do Banco do Brasil. Eu lembro que minha mãe falou, então quando vai tomar posse? Eu falei, vamos esperar, né? Mas não demorou muito, me chamaram para tomar posse. E aí eu fui tomar posse, acho que na primeira semana de aula na FEA USP. E aí eu ia na FEA, depois minha mãe falou, olha, você escolhe uma faculdade que as duas não dá para fazer. Aí eu pensei. Quando eu fui tomar posse na agência do Banco do Brasil, entrei na agência do Banco do Brasil e falei, eu não posso largar a USP, por algum motivo eu não posso largar a USP e não posso largar o Mackenzie. Eu não posso fazer essa escolha. Eu vou ter que manter as duas, porque é esse o meu diferencial, esse é o ponto a mais que eu preciso. Entrei na agência do Banco do Brasil e neguei o trabalho, né? Falei que eu não ia tomar posse. Cheguei em casa, tomei uma bronca, mas continuei fazendo as duas faculdades, e as duas faculdades me levaram a caminhos incríveis, né? Eu entrei no Banco Votorantim como estagiário, eu não tentei entrar na Price, eu achava que a Price era algo muito além para mim, né? Eu lembro de um dia na minha casa chegar e falar para minha mãe, mãe, a Karina, minha amiga lá da faculdade, passou na Price, vai trabalhar na Price. Minha mãe, o que é Price? Falei, Price é uma empresa de auditoria, mãe, multinacional, contrata só os melhores. Mãe. Aí minha mãe, por que você não tenta? Eu falei, mãe, como assim? A Karina, ela fala chinês, fala inglês, ela faz administração na PUC, faz contabilidade na USP, eu não tenho essa capacidade. Estão vendo? Essa é a questão da autoestima, né? Você falar para uma criança que ela tem um ponto a menos é um desafio. O adolescente ter na cabeça que ele tem um ponto a menos é baixar a autoestima dele. E aí dá para perceber que a autoestima era muito baixa. Né? Eu não me via nos lugares. E para variar também, a propaganda das empresas também não ajudava muito, né? Porque você não via ninguém igual a você. Bom, mas a Karina, que entrou na Price, ela fez meu currículo e mandou para a Price. Ela foi lá, elaborou meu currículo e mandou para a Price. Ela falou: é aqui que você tem que estar. E aí entrei na Price, eu fiz uma entrevista com uma senhora chamada Elide Bifano, né? Eu tinha tentado outras empresas de auditoria menores e não tinha passado. Eu ia até a fase da entrevista e não passava na fase da entrevista. E eu reparava que era sempre homens brancos fazendo a entrevista. E a princípio eu já me achava incomodado com aquilo, né? Não vou passar, não vou passar, né? Quando a gente tem na cabeça que eu costumo até falar para minha equipe que quando eu faço algo que é muito acima do que eles esperam, que é algo fora da caixinha, eles falam: Nossa, Edu, como você é malandro? Eu falo: Olha, não fala isso. Como você é esperto, não fala isso. Porque se fosse um japonês aqui, você ia falar: Nossa, que genial. Se fosse uma pessoa branca, você ia falar: Nossa, como você é inteligente. Aí, quando eu faço isso, eu não quero escutar que eu sou esperto ou que eu sou malandro. Bom, entrei na Price, comecei a trabalhar com pessoas diferenciadas lá nessa empresa. De fato, eu tenho muito orgulho de trabalhar e ser sócio da empresa que eu sou sócio. As pessoas, o meu caminho foi pavimentado pelas pessoas com as quais eu trabalhei. Eu fui tirando um pedacinho de uma aqui, um pedacinho de uma ali e fui construindo o Eduardo que eu sou hoje. Teve muitas pessoas muito boas que me ajudaram. Houve casos de que, de fato, eu me senti preterido uma hora ou outra, sim, mas houve casos onde eu me senti muito querido
por essas pessoas. E a ajuda dessas pessoas, eu costumo falar que tem uma frase de Isaac Newton que fala: se enxerguei mais longe foi porque eu estava em ombros de gigantes. Isso daí é totalmente aplicado a mim, né? Eu percebia que eu estava numa empresa, eu não tinha o inglês suficiente para estar lá, né? Não tinha inglês suficiente para estar lá, e aí, na hora da entrevista, a doutora Elide, ela fez lá a sua política de cotas e acabou flexibilizando isso, e aí eu entrei. E o fato de ter sido entrevistado por ela, quando eu entrei e eu percebi que ia ser entrevistado por uma mulher, isso mudou completamente a minha energia na entrevista, né? Eu vi ali uma possibilidade. Eu vi ali, eu estou aqui no meu país, sendo maioria da população, sendo tratado constantemente como minoria. Na verdade, sendo tratado de maneira que acaba deixando os iguais a mim bastante à margem. Mas agora tem uma mulher me entrevistando e isso é ótimo, porque ela sabe como é difícil chegar onde ela chegou. Isso me deu mais segurança para tocar a entrevista. E ela aprovou e continuei trabalhando na Price. E comecei a trabalhar na Price. Na Price conheci, como eu disse para vocês, pessoas fenomenais e eu percebi que de fato o inglês ia ser um problema. Então, eu evitava tirar férias, e naquela época na Price a gente podia acumular férias, hoje não pode. E todo ano eu ia para o gerente de RH e falava: olha, eu não quero tirar férias agora, não quero tirar férias agora. Eu pensava comigo: daqui 4 anos eu vou para o Canadá e vou usar os meus 4 meses de férias para estudar inglês. Foi isso que eu fiz. Em 2006 eu fui para o Canadá estudar inglês, fiquei 4 meses lá. Melhorou bastante meu inglês. Isso era algo que me incomodava muito, né? Ainda na volta me incomodou, porque com 4 meses ninguém aprende uma língua, né? E aí eu pensava: agora, da próxima vez, eu vou ficar sem tirar férias mais 4 anos e vou depois para um outro país continuar estudando inglês. Então, eu até fazia as aulas de inglês, mas eu não tirava férias. Eu era um profissional que não tirava férias. Ficava quietinho na minha e não tirava férias. Aí, quando eu, quando eu entrei no mestrado da USP, ia fazer a dissertação, percebi: olha, seria bom não estar trabalhando fazendo a dissertação de mestrado. Aí eu pedi demissão, aproveitei as férias todas, né, que foram pagas pela Price, e fui para Londres. Fiquei em Londres por 8 meses, né, escrevendo a minha dissertação de mestrado e estudando inglês. Mas isso para mim era como se fosse uma profissão. Por esses 8 meses eu ia religiosamente na aula, fazia uma redação de inglês por dia, de segunda a quinta, e porque eu queria um 7 no IELTS, porque a minha meta era esse 7 no IELTS para fazer cursos fora e tudo mais, né? Bom, voltei de Londres com inglês suficiente para fazer intercâmbio pela Price. Trabalhei mais um tempo, fui fazer intercâmbio em Boston, né? Acho que ao mesmo tempo que o Bruno foi fazer intercâmbio, acho que não, o Bruno foi um pouco antes. Depois foi fazer um intercâmbio em Boston, acho que ele já estava lá há um tempo. Fiz intercâmbio por 2 anos, né, em Boston, voltei, fui promovido a diretor em 6 meses depois da volta e admitido a sócio 9 meses depois de ser promovido a diretor. Terminei meu doutorado nesse meio tempo, enquanto estava fazendo o intercâmbio, e hoje dou aula, sou sócio da Price, gosto bastante do que faço. E aí eu pedi para que eu encabeçasse o pilar de raça, né, no grupo de diversidade da PwC, porque eu acho que agora a gente precisaria de um engajamento maior, né? Infelizmente, eu não falo que eu sou o primeiro, evito falar que eu sou o primeiro sócio negro, né? Tem outras pessoas
podem se autodeclarar negras, eu não quero tirar o mérito delas. Mas nitidamente, quando eu olho para os lados, eu não vejo outro sócio preto, e eu nunca tinha visto sócio preto na Price, né? Hoje em dia eu tenho assistentes que entram na minha sala, batem na minha porta: você se incomoda de eu me apresentar para você? E aí as pessoas se apresentam e falam simplesmente que, olha, eu duvidei que aqui tinha um sócio negro e eu entrei para comprovar. As pessoas falam de você e é muito bom ter esse tipo de imagem aqui, né? A gente lá está trabalhando bastante essa questão de diversidade, né? E a gente está num país que 56% da nossa população ela é negra, né? 54,9% da nossa força de trabalho é negra, né? 50,3% dos universitários em universidades públicas composto por negros. E negros aqui a gente está falando não os negros da pele retinta como a minha, mas os negros da pele clara, que a gente titula aqui no Brasil como sendo pardos. Então, pardos mais pretos, que sou eu, negro da pele escura, é igual a negros, né? E por isso que o percentual corre dessa forma, tá? Muito embora a gente tenha 50, todos esses percentuais giram em torno de 50, né? 50 na graduação de universidade pública, quase 55 na força de trabalho, 56 na população negra, a gente tem apenas 4,9% dos executivos, né, dos diretores de empresas, como negros, das 500 maiores empresas. A gente pegar as 500 maiores empresas, 4,9% apenas são negros os diretores. Isso, quando a gente... minha esposa é branca, né, e ela é bem ativista em relação ao direito da mulher. E ela fez doutorado também, e ela pegou para fazer uma pesquisa todos os formulários de referência das empresas. Os formulários de referência, eles têm dados mais detalhados das empresas, né? E aí ela pegou uma informação a respeito da mulher negra, da mulher branca, né? Em diretorias de empresas. E a gente vê que o percentual é bem maior do que negro, né? Não tem nem comparação. E aí a gente pega, por exemplo, desse percentual de 4,9% de executivos negros, apenas se a gente chamar isso para as mulheres negras, é 0,4% só das mulheres negras, né? E se a gente pegar cargos de gerência, 6,3% dos cargos de gerência nas 500 maiores empresas de negros. Se a gente coloca isso, muda isso para o ambiente político, para o sistema político, a gente tem uns números também bem assustadores, né? A maior parte dos candidatos aos cargos políticos, eles são brancos, 51%. Tem um percentual de candidatos negros? Tem sim um percentual de candidatos negros, né? Se a gente chamar pardos a gente tem ali 39%. E negros ali entre 7% e 9%, né? Mas quais são aqueles que de fato são eleitos, né? A gente tem aí menos de 25% dos candidatos eleitos são negros, no país que a gente tem 56% da população negra, né? E se a gente pegar isso, os deputados estaduais aqui em São Paulo. Mas se a gente pegar os deputados, em São Paulo não, todos os deputados estaduais. Agora, se a gente pegar aqui na esfera federal, é 28% só que são negros. Eu estou colocando alguns números para vocês perceberem que, muito embora os negros sejam a maior parte da população, eles são sempre representados como minoria, né? Seja na esfera política, seja na esfera corporativa ou na acadêmica, né?
E quando a gente está falando aí de dinheiro negro circulando, a gente está falando aí de 2 trilhões de reais, né, por ano. Isso daí é dado de 2019. Então, tem muitos números aí para a gente pensar, né? A gente percebe que tem muita coisa para ser alterada nesses números e ainda bem que a gente tem sensibilizado a sociedade civil para que de fato isso é um problema, né? A primeira parte é reconhecer que existe racismo, a segunda parte é se letrar em relação ao racismo, né? E esse letramento, né, esse conhecimento acaba criando uma cultura. E é essa cultura que leva à conscientização. Letrar, conhecer, mudar a cultura e se conscientizar. Eu acho que a gente tem que necessariamente passar por isso, porque a gente tem perdido aí talentos, a gente tem perdido na economia, a gente tem perdido em uma série de situações pelo fato da gente não admitir que tem uma parcela da população que está vivendo à margem. E quando a gente admite, a gente acaba não fazendo nada, né? Fiquei muito curioso em relação à questão dos judeus, por exemplo, e eu visitei a Polônia quando eu estava em Londres, porque eu queria exatamente ver o, o campo de concentração, porque a Polônia ela guardou o campo de concentração, porque ela está mostrando isso daqui é um sofrimento que a gente não quer que o mundo passe outra vez. E a gente não vê nada representativo dessa forma aqui no Brasil em relação à escravidão. E isso, de fato, é algo que me envergonha muito. A gente não ter isso, a gente não ter algo que simbolize que o processo, na verdade, é um processo de escravização. A gente não pode falar escravidão porque a pessoa não era escrava lá na África, né? Ela foi escravizada. Por isso que o correto é falar escravização. A gente não tem nada que lembre a gente que uma parte da nossa população, uma parte significativa da nossa população, passou por um processo de escravização, né? E os judeus eles têm isso. E eu li uma frase muito muito simbólica em algum lugar do campo de concentração que eu não me lembro muito bem. E a frase dizia que para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. E é exatamente com base nessa frase aí que a gente quer que a sociedade civil se movimente. Não adianta não fazer nada, a gente tem que ser ativo no que a gente está fazendo. A gente tem que, de fato, mudar a realidade para que nossos filhos e netos, para que o Joaquim, por exemplo, viva num mundo melhor, num mundo sem essa desigualdade social que gera uma violência constante, uma violência crônica, e essa desigualdade social tem uma bandeira, e a bandeira dela é o corpo da pessoa negra, né? Eu costumo dizer que 2019 foi marcado pelo fim da escravização, né? O século XX foi, a gente óbvio que há resquício disso ainda, mas a gente se libertou muito de um pensamento mais totalitarista, né? Foi o fim do totalitarismo, né? E o século XXI tem que ser um século marcado pela essa liberdade, né? A liberdade de você poder ser aquilo que você é, né? A mulher liberar o potencial feminino, o negro, a cultura negra ser deixada, parar com que a cultura negra seja deixada à margem, né? A gente tem que trazer a cultura negra para o nosso país, ela tem que ser parte daquilo, afinal de contas não é um percentual, não é uma minoria da população, né? Os negros, eles são a maioria da população, né? E isso daí, o mercado de trabalho tem um papel fundamental nisso, né? O emprego é um ponto de entrada estratégico para a eliminação da discriminação racial na sociedade, né? Por que eu estou falando isso? Como vocês podem ver, agora eu sou sócio de uma empresa de auditoria e a tendência é que
o meu filho estude em escolas melhores do que a que eu estudei, né? Eu não quero trajetórias heróicas como a minha. A gente não precisa disso. Isso não é meritocracia. Eu quero fazer o mesmo esforço do branco para chegar onde eu cheguei. Eu não quero fazer um esforço a mais. Porque esse esforço a mais, ele tem um preço. Esse esforço a mais, ele não sai barato. Esse esforço a mais faz com que, por exemplo, eu não saiba tocar um violão. Por que eu não sei tocar um violão? Porque eu estava estudando para o vestibular. E eu não estava estudando no nível de uma pessoa, eu estava estudando mais. Estava estudando mais, porque na minha sala, na USP, o único negro era eu. O inglês, ele foi em detrimento a, por exemplo, chutar uma bola. Eu não, muito embora eu seja negro e é tido que os negros, a gente tem essa concepção de que eles são melhores em esportes, eu não tenho o menor trato com uma bola de futebol. Eu não sei chutar uma bola de futebol direito. Então teve um monte de coisa que eu acabei tendo que deixar de lado para construir essa trajetória histórica, né? E aí quando a gente pensa assim, o exemplo que me vem à mente é o da Serena Williams, né? A Serena Williams e de outros esportistas negros são pessoas que normalmente elas só se dedicaram àquilo a infância e adolescência inteira. Não tem nada além disso, porque aquilo lá ia mudar a vida deles. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu me dediquei ao estudo durante a minha infância inteira, durante a minha adolescência inteira, e tirei qualquer outra coisa do lado. Isso tem um preço, isso acaba tendo preço, né? Mas o ponto é, quando a gente volta aqui para o trabalho, de fato, ele vai mudando, né? Ele vai mudando as pessoas. O trabalho mudou aí a trajetória da família Williams, o trabalho mudou a trajetória de uma série de famílias de esportistas, né? Assim como o trabalho mudou a trajetória da minha família, né? Porque o fato de trabalhar na Price, ele não mudou só a mim, ele permitiu a minha irmã também uma inclinação na curva de desenvolvimento muito mais inclinada. Afinal de contas, eu ser mandado para Boston não muda a realidade da minha realidade, muda a realidade da minha família inteira, né? E aí é isso que precisa ser feito, né? Os negócios precisam ir além da retórica, além de falar que negro é importante, precisa de fato colocá-los, empregá-los, colocá-los à frente, porque a única coisa que esse povo precisa é de oportunidade, né? Quando a gente está falando de cotas, por exemplo, eu sou a favor das cotas, sim. A gente está falando de oportunidade. Eu sou a favor das cotas, eu sou uma pessoa que defende sim a meritocracia, mas não a meritocracia da maneira que a gente costuma defender. A meritocracia individual é algo muito difícil de separar da meritocracia de uma família. É muito difícil de separar da meritocracia de uma história. Por isso que meritocracia é difícil de dividir. Mas quando a gente está falando de meritocracia, se a gente conseguir separar a meritocracia do indivíduo, sim, é coerente a gente comparar e ver que a meritocracia é algo que tem que diferenciar. Mas o que a gente passa nesse país, quando a gente está comparando a performance de indivíduos, a gente não está considerando meritocracia nenhuma, porque uma meritocracia ela está contaminada por privilégios que de vez em quando a gente não tem consciência de que tem noção daquele privilégio. Se eu mesmo olhar uma pessoa branca, uma pessoa negra e me perguntarem quem é o médico, provavelmente eu vou falar que é a pessoa branca. Ou seja, imagina numa entrevista de emprego. Imagine numa entrevista de emprego. Então, o branco, na verdade, ele tem acaba tendo uma série de privilégios por conta de todo um contexto histórico. E não dá para desprender esse privilégio, não dá do próprio mérito dele. Por isso que o movimento antirracista acaba que ele critica muito a meritocracia. Mas eu sou um liberal, eu sou a favor da meritocracia, mas a meritocracia é do indivíduo, sem a contaminação de aspectos históricos. Aí sim eu sou a favor da meritocracia. Ou seja, não é dessa meritocracia
que a gente fala corriqueiramente. Bom, e aí, tendo esse novo papel na Price, acabo aprendendo que essa parte, a questão de inclusão, ela ocorre em diversos momentos, né? Aqui eu dei um exemplo na contratação, mas não é só na contratação, né? A diversidade e inclusão são duas coisas que devem andar juntos. E diversidade é você chamar para a festa. Inclusão é você chamar para dançar, né? Então, não é só contratar, né? Não é só contratar. A gente acaba tendo que dar uma série de reforços, uma série de outras possibilidades para que esses jovens contratados se desenvolvam por aí, né? Então, no ambiente de trabalho, a discriminação pode, de fato, sim, ser combatida de maneira mais objetiva, pode, de fato, sim, ser combatida de maneira mais efetiva, né? E é por acreditar nisso que a gente está aqui, né? Eu estou aqui falando, de fato, para tentar eliminar vieses, né? Esse é uma das minhas bandeiras, de fato, tentar eliminar vieses, né? E esses vieses, gente, de fato existem, né? Inclusive, por exemplo, eu costumo falar que eu tomo bastante cuidado quando eu aceito falar dessa parte racial, para não ficar taxado como o sócio negro da Price, que agora que é sócio vai defender a questão dos negros. Eu costumo, toda vez que eu vou fazer um evento em relação à raça, eu faço outra coisa em relação às questões técnicas. Então, o que eu fiz? Antes eu não fazia tanto isso. Então, eu participo, por exemplo, de comissão tributária lá no Ibrademp, que é o Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Eu tinha parado com as aulas, eu procurei dar mais aulas, então dou aula na FPCAF, dou aula no INSPER, porque para compensar isso, porque eu não quero que ninguém veja dessa forma. Mas, de fato, agora a gente está passando por um momento de virada. Agora é a hora de mudar a nossa trajetória. E se a gente tiver força para isso, com a ajuda de brancos, com a ajuda de orientais, com a ajuda de negros, com a ajuda de toda a sociedade civil, a gente vai conseguir tirar isso do nosso caminho e conseguir ter uma curva de desenvolvimento muito mais acentuada do que a gente tem. O que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, me escutando hoje, é tentando melhorar esse país. Né? Se letrar em relação ao racismo, se letrar, ouvir alguém falar de tudo isso, é mudar a trajetória do nosso país para que nossos filhos, nossos netos tenham um ambiente melhor. Tá? Esse é o recado que eu queria passar e estou aberto aí às perguntas de vocês. Primeira. Vai lá, Dart. Obrigada. Ô, Scatolini, que eu tenho muito prazer em conhecer. Obrigado. Eu escuto falar que você foi o fundador do clube, fundador. Scatolini e Raul Casanova e o presidente Rogério, as 3 maiores autoridades de Rotary que temos presentes. Fala para mim uma coisa. A autoridade é o governador Raul e o presidente. Fala para mim uma coisa, o Eduardo Alves tem que sair daqui hoje empossado como um rotariano. É o cara. Pronto, falei, deixei a dica para se pensar. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Opa! Bruno, pode ter uma Posso falar um pouquinho, Dart? Posso falar? Presidente Rogério, você tem que pedir. Rogério, posso falar? É o Jairo. Por favor. A família Eduardo, toda. Essa família de rotarianos. Não, deixa eu falar. Eduardo, foi ótimo ver sua história. É uma das coisas que eu fico mais alegre no nosso mundo da auditoria. Eu também sou auditor, tenho quase 42 anos de auditoria. O Washington Cavalcante foi meu aluno, tá? Opa! Eu gosto muito. Tá? É uma das boas pessoas que passaram por mim. Tá, então... E eu tenho uma aproximação do Irineu de Mula também. O mesmo Fernando Alves foi lá de Vitória da Conquista, da terra da minha esposa. Como eu sempre falo, eu fico feliz de ouvir você falar.
Eu sou filho de piauiense, até hoje, comecei minha auditoria lá na Roberto Dreves, que tornou-se KPMG, hoje eu sou sócio da BDO, sócio velho, né? Sócio que já não está fazendo mais nada. E todo mundo me chama de negão, sabe? Porque eu defendo muito, muito, muito a diversidade. Tanto é que eu tenho um diretor na BDO que até... Só nós dois falando, né? Eu discuti na reunião de sócios, eu quero promover ele a sócio. Ele foi meu aluno, eu levei sempre comigo, ele sempre está comigo. Eu acho maravilhoso, e uma das coisas que me deixou mais emocionado foi ver um auditor com mestrado e doutorado, sabe? Coisa difícil que a gente sabe da nossa profissão. Tanto é que na BDO tem umas tiradas, eu falo, pessoal, fica sossegado, vai. Eu incentivo muito o pessoal a fazer um mestrado, doutorado, sabe? Eu tenho esse viés muito forte, tá? E as pessoas que me acompanham, às vezes, no Facebook, eu sempre escrevo artigos, faço algumas menções, né? Que nós somos todos iguais, certo? Somos todos iguais. Não há diferença, tá? E a coisa que eu fico alegre em ver, e fiquei feliz realmente em ver o seu pronunciamento, a sua fala, me deixou mais alegre, tá? Me deixou mais alegre. Parabéns, parabéns mesmo. Um forte abraço para você, viu? Tá joia? Obrigado. E, como Obrigado. eu falo, eu sou aquele sócio de autoria velho que sabe... todo mundo me chama para essa reunião e fala, chegou o idoso, tá? Então, eu sou o idoso, tá bom? Terceira idade. Aí eu fico contando história, sabe? O pessoal fala assim, para de contar história, vai, vamos trabalhar. Eu falo, pessoal, mas não entra mais CPC e IFRS na minha cabeça, só tem história, tá bom? Tá joia? Parabéns, garoto. Obrigado. Parabéns mesmo, tá bom? Tá joia. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Eduardo, obrigado pela palestra. Você, antes de qualquer coisa, é um exemplo de vida e meritocracia. Uma vez conversando com o Raul, que foi presidente do nosso clube, foi governador do distrito, o Raul fez um comentário extremamente pertinente em relação ao IPP, que ele, a Cátia, o Gilberto atendem. Ele me disse uma vez o seguinte, é uma grande verdade. Eu também sou exemplo disso, não pelo que as pessoas veem hoje, mas pelo que eu já passei. O Raul me disse uma vez que muita gente vinha para o IPP sem mesmo ter condições de chegar no IPP. Vinha com todo o esforço do mundo para ter o direito e o privilégio de ter aula. Eu, como advogado há 30 anos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando as pessoas têm que ir, elas vão. Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, não importa, as pessoas vão. É uma lição de vida. E você deixa uma coisa que vai ficar para você, uma coisa muito pessoal, que eu costumo dizer sempre. Eu dei aula de karatê 7 anos, dei aula de direito 12. As pessoas precisam gostar do que elas veem no espelho. Não é para ninguém, é para elas mesmas. O teu mérito, antes de qualquer coisa, a família que você for construir, das suas amizades, as pessoas precisam gostar do que vem no espelho. Quando as pessoas não gostam disso, não têm essa relação com o espelho, fica muito mais difícil. Então, você é um menino, me permita, a gente tem uma diferença de idade grande, que tem todo o direito de olhar no espelho de manhã e falar que legal, obrigado, e vamos em frente. São pessoas como você que mudam as coisas. Infelizmente, na história humana, a tecnologia anda muito rápido, mas os preconceitos andam muito devagar, né? Todas as pessoas têm alma, não importa a cor da pele, não importa o que fazem, o que deixam de fazer. As pessoas são pessoas. Eu, como advogado, trato a todos iguais. Costumo dizer na minha casa com a minha esposa, que é minha sócia e advogada também, e dentro do meu escritório. Não importa onde eu viva, onde eu more, no tamanho da minha casa. Se eu cruzar com um papelão na rua, que alguém dorme, eu desvio do papelão. Porque aquilo é o que aquela pessoa pode ter. Ela deve ser respeitada por isso. E não cabe a ninguém julgar os outros. Então, você é um exemplo. Você é uma fotografia de um rotariano, que quando quiser é muito bem-vindo no nosso clube.
É um convite Obrigado. já. Você é uma pessoa que agrega. Então, essas pessoas servem como exemplo pelo simples fato de existir. Então, sinta-se já convidado para, a hora Obrigado. que você tiver interesse, participar dessa entidade que faz exatamente isto. Tentar mudar paradigmas. A gente teve uma notícia muito bacana essa semana da erradicação da polio em mais um dos países do mundo. Então, essa instituição também tem sua cara. Eu estou vendo aqui os nossos futuros Rotary Club Avenida Paulista, a Dulce, a Raquel, o Jairo de novo, né? Vou pegando, todos devagarinho, mas eu vou pegando. Então, o Joaquim, que já é o nosso futuro rotariano, já tem até Paul Harris, então, né? Eu vou agora deixar em aberto para todos que quiserem falar. Muito obrigado pelo seu tempo e pelo privilégio de ter você no nosso clube falando. Muito obrigado. Obrigado, gente. Eu que agradeço a atitude de vocês, é uma atitude muito bonita, é disso que a gente precisa. Rogério, deixa eu aproveitar. Desculpa, Alan, por favor, você primeiro. Obrigado, Aldo. Eu gostaria de mencionar para Eduardo, parabéns, uma boa palestra. Eu acho é muito atrasado que pessoa com coragem você tem para mostrar para todos nós a situação atual nessa sociedade. Parabéns, boa palestra. E você sempre vai em frente. Eu adoro essa coragem, Eduardo. Obrigado, Alan. Obrigado. Aldo, por favor. Obrigado, presidente Alan. Bom tê-lo aqui, como bom ter um monte de amigos aqui por perto e convidados, e um monte de gente que já foi sócio e que deveria só oficializar a sua presença aqui semanalmente com a gente. Todos vão me entender quem eu estou falando aqui. Eduardo, parabéns pelas palavras. Você falou uma frase que eu gostei muito, que eu não lembro exatamente a ordem, mas não fazer nada já é um erro. Depois, se puder, repassa essa frase de novo para a gente. Eu acho que isso a gente vale a gente analisar realmente. Hoje tivemos a sorte, um dia que a gente escolheu sem nenhum planejamento. Hoje é aniversário do famoso discurso do Martin Luther King, I Have a Dream. Então, acho que esse é um texto que nunca pode ser esquecido e é justo nessa data, com tudo que a gente está vendo e ouvindo que está acontecendo ao redor, o que teve de situação essa semana lá nos Estados Unidos com relação à ação que o pessoal do NBA fez e isso que gerou de crítica, etc. Não dá para a gente passar batido sem olhar e sem defender que tem que ser tudo igual. Então, acho que é muito legal ver o exemplo e é muito legal a gente compartilhar esse exemplo a todos. Era isso que eu queria passar. E a frase que você pediu, Aldo, é: para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada, né? Muito bom. Sem dúvida. Obrigado. Vamos lá, gente. Quem tiver questionamentos e perguntas para o nosso convidado. Raul, por favor. Parabéns, Eduardo, exemplo de vida e de esforço pessoal, e as suas palavras, acho que são muito bem-vindas aqui para o nosso clube. Todos nós aqui, todos que estão aqui nesse Zoom aqui, nós não nos consideramos racistas, mas se a gente pegar os 28 que estão presentes, não tem nenhum negro. O único seria você, que é o que está fazendo a apresentação. Então, de uma forma ou de outra, existe uma segregação até mesmo no nosso meio. Então, eu acho que, por seu exemplo de vida, pelo que você representa, o que o Rogério comentou de convidar você para ser do nosso clube, você vai agregar, e não por causa da sua cor, mas por causa do seu currículo e da sua capacidade como pessoa. Então, eu endosso o convite que a Dart sugeriu, o Rogério fez o convite diretamente. Você será muito bem-vindo, não só como palestrante, mas como membro do nosso clube aqui. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado com o convite de vocês. Muito obrigado. Seria um privilégio mesmo, até
até para a gente quebrar esse paradigma, uma curiosidade que vocês não sabem, nós temos 5.000 magistrados, praticamente, eu estou arredondando, no estado de São Paulo. 14 são negros. Nós temos 385 desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo. Um é negro. Eu tive um colega na faculdade negro, que é colega ainda, alguns aqui do clube o conhecem de ir ao escritório. Ele era o único advogado negro na faculdade, ele é o único advogado negro que eu tenho o privilégio de ter no meu escritório. E volto a dizer, cor de pele não significa nada. Pessoas são pessoas. Da mesma forma que dinheiro não apresenta as pessoas. O que apresenta as pessoas é o caráter, a dignidade, a postura que tem. Infelizmente, eu volto a repetir, os preconceitos não andam no ritmo que a tecnologia anda. Infelizmente, a gente tem preconceitos de todas as formas, os absurdos da violência contra a mulher. Ainda existe isso. Parece que a gente está na Idade Média. Dali para trás. É algo vexatório, ofensivo para qualquer ser humano digno. O Adarte brincou que tem 3 pessoas grandes do Rotary, o Raul, Scatolini e eu. Grande só se for no meu 1,90 m e 120 quilos. Eu tenho horror de qualquer violência física contra uma pessoa menor, contra uma criança, contra qualquer tipo de violência. A violência é o sinônimo da tacanhez, da estupidez intelectual. Eu tenho horror de qualquer tipo de violência. E preconceito é uma grande violência, antes de qualquer coisa, porque é uma discriminação inconcebível com outro ser humano. Na vida das pessoas, ou você pode agregar, ou você não faz nada. Minha mãe, do alto dos seus 85 anos, costuma dizer o seguinte: se você não tiver nada de bom para falar para alguém, não diga nada, porque a vida de todas as pessoas é muito difícil. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa aprender, que tudo começa pelo respeito. Tudo. O relacionamento interno, relacionamento entre companheiros, entre parceiros. O respeito é a base de tudo. Mas eu vou encerrar para deixar espaço para os outros. Você seria muito bem-vindo no nosso clube. Tá? Vamos acabar com esse paradigma. Já está oficialmente convidado, tenho certeza que por todos. Obrigado, gente. Seu tempo para você dispor para a gente, que o tempo de todo mundo, principalmente aqui em São Paulo, é muito curto e raro. Então, gente, fica aí, Scatolini, lembranças da presidente, se por acaso ele não tiver alguma dificuldade na Avenida Paulista, nós estamos, o Pacaembu, agora é Pacaembu Bom Retiro, está aberta as portas para ele. Tá? Nossa, muito obrigado, gente. Nós somos rotariano, é todo mundo igual, viu? Não tem preconceito, rotariano aliás, hoje é dia do voluntariado, viu, presidente Rogério? Então, nós somos voluntários, viu, Eduardo? E a mágica do Rotary é extraordinária. Eu estou brincando sempre para Pacaembu. Você vai para o Paulista mesmo, que é um grande clube e ele merece a sua presença em você. É recíproco. Eu estou me segurando aqui, viu, presidente Rogério e Eduardo, mas eu vou falar. Eu tenho um filho que também é negro. Eu não passei para ele os conceitos que a sua mãe e seu pai passou. Eu tratei ele sempre com igualdade, a mesma coisa que o Rogério falou agora. Ele tem algumas dificuldades na vida muito próximo a que você relatou, hoje e sempre. Ele viveu 15 anos no Canadá, ele tem inglês perfeito. Se você precisar de aperfeiçoar seu inglês, fala com ele que ele te dá aula, ele é professor de inglês. Ele tem o inglês perfeito, ele faz tradução, ele é perfeito. Hoje ele é o ganha-pão dele. Ele não tem a trajetória intelectual profissional igual a sua, mas ele é um bom menino. E ele passou, mais ou menos, algumas por que você passou.
Ele não me falou na infância, na juventude, ele não me falou, ele foi me falar agora, depois de adulto. E ele traz até hoje traumas que eu percebi que você também leve. Mas, Eduardo, eu vou falar para você o que eu falo para ele, e o que o Rogério comentou. Nós somos todos iguais, independe da cor da pele. Ele vê a postura minha, a postura da mãe dele, em ajudar o próximo, em ser rotariano, em colaborar com as pessoas. Então, o que eu transmito para você, Eduardo, essa coisa que você leva, procura ficar mais leve, mais light, mais diet, sabe? Sabe, Eduardo, eu não consegui passar para ele. Pai, é terrível. Alguém externo vem, fala, tudo bem, está tudo certo. O pai e mãe nunca estão certo, é terrível. Isso né, Raul? Eu não sei se você tem essa experiência. Alguns que são pais e mães e mãe aqui, né? Então, Eduardo, o que eu gosto para falar para você é o seguinte: tira um pouquinho essa carga que você tem, né? E você tem uma trajetória bonita. Você fez contabilidade, eu também fiz. Você fez administração, eu também fiz. Você fez direito, eu também fiz. Então, você precisa... fica mais light. É essa que eu queria te passar. Obrigado, presidente Rogério. Obrigado, isso é importante mesmo. Só um comentário para o Scatolini aqui. Eu já sabia que ele tinha um filho negro, mas a respeito do convite que ele fez para o Pacaembu, desculpa, mas o Eduardo fez a palestra aqui. Ele é amigo do nosso novo rotariano Bruno. E ele é parente do Léo Alves. Ele é parente do Leonardo aqui. Então não tem como você tirar ele da gente. Já está na família da VP, não vem não. Pô, o Edu é meu primo, cara. Que negócio é esse de levar o cara embora? É meu primo, pô. Obrigado, gente. Muito legal o carinho de vocês. Você viu, Eduardo, como a briga é saudável? Você viu como a briga é saudável? E nós temos um respeito muito grande pelo governador Raul, tudo que ele fez e faz pelo ROT. Nós, viu, Eduardo, nós rotarianos comuns, como eu, como o Aldo, o Rogério, todo esse grupo que está aqui, sim, estou vendo a Cíntia, um abraço à Cíntia, estou vendo um monte de gente conhecida aqui. Nós temos respeito. Alguém usou a palavra respeito, o Rogério. Nós temos respeito muito pelos nossos governadores. Não, eles são gente igual a gente, mas a gente tem um respeito porque eles serviram um pouquinho mais que nós dentro de Rota. Eles deram um ano da sua vida, muito mais do que nós. Então a gente tem respeito pelos governadores. São vários. Hoje são 40 e tantos, né, Raul, nosso colégio de governadores. E você está num clube bacana. O que eu posso falar? Não deixe de entrar por Rotary, tá? Parabéns. Obrigado. Gente, obrigado, gente, pelo carinho de vocês. O convite está mais do que feito. Presidente Obrigado. Marcelo, muito bem-vindo à nossa reunião. Sempre muito bem-vindo. E nessa brincadeira, são 2h15, é sinal que a coisa foi bem. Só uma dica, Eduardo. Se tiver que entrar em nosso clube, é no nosso, tá? Se você tiver que entrar numa briga, venha comigo, não contra mim. Então, é só uma sugestão, assim, light, tá? Então, o clube Logo depois nós vamos empossar o Joaquim, a Raquel, a Geisa, ou seja, a Dulce, que está quietinha achando que eu não vi, né? Presidente Marcelo, muito obrigado pela presença, tá? Gente, está aberto. O Scatolini colocou uma coisa que é muito bonita sobre os governadores. É como nós que estamos presidentes. Eu estou presidente por um ano. Me deram o privilégio de agregar alguma coisa num clube que é só felicidade, porque todos são muito carinhosos, todos cuidam de todos, então é um privilégio, né? Então, ninguém é mais do que ninguém é melhor do que ninguém. O clube é nosso e a casa é de vocês. Cada vez que vem alguém participar da nossa reunião, a gente fica muito feliz, porque é um momento no meio do dia, numa sexta-feira, que só agrega. Pode ter certeza que, mesmo à distância, é uma energia positiva que todo mundo manda para todo mundo. Tá bom? Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma colocação para o nosso ilustre futuro membro do Rotary Clube Avenida Paulista. Obrigado. Tá? Fica aí boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença do Joaquim esporádica, que deu uma aparecidinha. Tá bom? Obrigado, Raquel. Bruno,
antes de qualquer coisa, tenho certeza que a sua participação no nosso clube só vai agregar. Você vem muito bem apresentado, né, por uma família tradicional de Rotary, que tem esses valores, os valores de ajudar e servir. Eduardo, o que você colocou tem diretamente a ver com a nossa instituição. Servir um pouco, ajudar um pouco, prestar serviços, fazer um mundo um pouco melhor. Essas pessoas dispõem do seu tempo para tentar fazer um pouco melhor a vida dos outros. Muito obrigado a todos. Obrigado, bom final de semana para todos, gente. Obrigada, boa tarde, bom final de Obrigado. semana. Obrigado igualmente. Obrigado. Obrigado a todos. Até um comentário. A Karen queria falar alguma coisa. Obrigado, Karen, pela vinda. Obrigada, pessoal. Amei. Adorei. Karen Tanaka. Obrigado, Edu. Tia Maurício. Obrigado, Bruno. Obrigado você pelo convite. Depois a gente se fala mais. A gente conversa. Super Obrigado. alegre e feliz. Obrigado, Marcelo, pela presença. Obrigado, Sandra, pela presença. Obrigado, Rogério. Obrigado, presidente. Sempre bem-vindo. Agradeço, obrigada. Tchau, pessoal. Bom final de semana a todos. Bom final de semana. Obrigada, protocolo. Valeu. Oi, Karen. Saudade de você. Scatolini, não exagera, mas obrigado pelos elogios, viu? Governador Raul, é pertinente. Eu conheço a tua competência como rotariano e como gente. E a gente tem que enaltecer exatamente as virtudes rotárias e as virtudes profissionais que as pessoas têm. Tenho muita admiração a ti, Raul. Trabalhamos juntos, já sabemos disso. Então, agora. Agora você está levantando o Renato. Rapaz, o Raul, ele dá mais trabalho que você, viu? Ele é danado, viu? Nossa, ele pega no pé da gente, viu? Eu tinha muita vontade de conhecer o Scatolini, né? Imagina! Ontem mesmo eu estava fazendo um contato sobre o projeto Business Day e o Rotary Club São Paulo Norte falou que o Scatolini está no Hospital das Clínicas por algum motivo. Santa Casa, né? Mas viu, Raul, o Renato ele dá metas para nós, viu? O Renato é terrível, viu? Parabéns a todos aí.